Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Fernando Gama, Samir, é verdade que o Flamengo não vai mais vender o Hugo? Cara, eu não tenho essa informação, tá? Eu não tenho essa informação. Existe uma pressão já, inclusive de jornalista flamenguista, de jornalistas do Flamengo, para o Flamengo não vender o Hugo. Lembra? E outro, o Flamengo tem um bom goleiro, tá? O goleiro do Flamengo é muito bom, o Rossi. Eu acho ele muito bom goleiro também. Só que é o seguinte, na questão do Hugo, vai prevalecer, que eu fiquei sabendo, a vontade do jogador. Aí vocês têm que acreditar na gratidão do Hugo, que estava num processo aí, né, na carreira, um processo horrível. Né? O cara estava lá no Chaves, lá vem o Chaves, ele estava lá, entendeu? E o Corinthians ressuscitou a carreira dele. Ressuscitou. Cara, quando tem esses choques, normalmente o Corinthians vai ser mais importante, né? Mais importante do que o jogador para o Corinthians. É a instituição, o Corinthians, velho. É igual você estar numa igreja, aí você começa lá a ficar reclamando, não gosto disso, não gosto daquilo. Primeiro que, né, você não precisa ser bajulado lá. Se você sai da igreja, você pode ter certeza que a igreja vai continuar. E quem vai se arrebentar é você, entendeu? Na sequência da sua vida. Depende da igreja também, né? Se estiver numa igreja que são dos lobos, né? Aí já é uma outra história. Mas assim, a questão do Hugo, né? A questão do Hugo, o que eu apurei dentro do Corinthians é que vai prevalecer a vontade do jogador, tá? Se o jogador bater o pé e falar que quer ficar no Corinthians, o Corinthians com certeza quer, né? Vai tentar antecipar a compra dele antes do confronto contra o Flamengo, porque paga 800 mil euros, né? 4 milhões e 700, e aí não precisa pagar a multa, né? Não precisa gastar 1 milhão em multa para ele jogar, porque são 500 mil por jogo, são 2 jogos, 1 milhão. Cara, às vezes eu fico pensando, cara, por que eu não fui ser engenheiro, né? Fazer alguma coisa relacionada à matemática, né? Você viu como eu fiz essa conta rápido, né? Cada multa é 500 mil, né? 2 multas, 1 milhão, cara. Às vezes eu me considero um gênio da matemática. Então, isso vai depender muito do jogador, tá? Se o Flamengo não quiser vender e persuadir o Hugo nos bastidores, né? E convencer o Hugo que ele vai voltar a ter uma grande carreira no Flamengo, alguma coisa, e se o Hugo tiver com o coração inclinado para o Flamengo, que eu não acredito, aí o Flamengo levaria, tá? Aí o Flamengo levaria. Mas me falaram que vai prevalecer a vontade do jogador, e que o jogador já comentou com o Fabinho Soldado, que é muito grato ao Soldado e principalmente ao Corinthians. Agora, Samir Carvalho, você põe sua mão no fogo pelo Hugo? Eu não ponho, pô, meu irmão. Vou pôr a mão no fogo pelo Hugo. Eu não ponho minha mão no fogo por jogador de futebol nenhum. Nenhum. Entendeu? Então, já me tira dessa, tá?
já me tira dessa, entendeu? Eu não coloco minha mão no fogo. Espero que ele fique, né? E, enfim, e pronto. Mas colocar minha mão no fogo em relação ao Hugo, a venda não é obrigada, não. Tá? Eu conversei com uma fonte importantíssima do Corinthians que me confirmou que o contrato do Hugo, né, de empréstimo com o Corinthians não tem obrigação de compra, é opção de compra. Se não tem obrigação de compra, não tem obrigação de venda. Convenhamos? Então vocês precisam saber desses detalhes, tá? Vocês precisam saber desses detalhes. Põe a mão no fogo pelo Veríssimo, Alessandro. Nunca pus também, tá? Mas o Veríssimo eu avisei. No dia que aconteceu o BO, que o Corinthians, ele e o empresário chegaram a cobrar o Corinthians para assinar o contrato e o Corinthians enrolou, não foi lá, não assinou, e depois o Augusto confirmou isso em público numa entrevista, tá? Lá no Cross, dando crédito aqui, né? Ele confirmou isso, tá? Lá pro Cross, que realmente o Corinthians deveria ter ido lá para assinar e não foi. Foi erro do Corinthians, não foi erro do Veríssimo e não foi erro do Pitombeira. E eu avisei vocês no dia, eu nadei contra a maré, porque muita gente começou a querer fazer média com vocês estavam cheios de ódio do Veríssimo, e aí eu ouvi um monte, porque assim, eu observo muito na internet as pessoas que elas. Assim, é uma coisa que eu nunca vou conseguir. Eu posso perder audiência, perder público, mas eu não vou conseguir fazer isso. Tem pessoas que fazem que gostam demais do Corinthians e não gostam, é mentira. Tem pessoas que, às vezes, vão dar uma opinião que não é a opinião delas verdadeira. Por exemplo, o caso do Veríssimo. Muita gente viu que a torcida estava cheia de ódio do Veríssimo e preferiu agradar a torcida. Você é um jogador ingrato, que não sei o quê. Mas eu sabia a verdade. Eu nadei contra a maré naquela época, hein? E a confirmação veio pelo próprio Augusto Melo. A culpa foi do Corinthians no caso Veríssimo. Acabou. Não tem conversa isso. Tá? Então a gente vai ter que aguardar essa questão do Hugo. Eu não colocaria minha mão no fogo, não, velho. Entendeu? Mas o que eu posso dizer é que lá dentro do Corinthians todo mundo tá apostando as suas fichas no Hugo. Beleza? No Hugo, né? Isso aí daria até um bom blend, né? No Hugo. As fichas do Corinthians estão sendo colocadas no Hugo. O Corinthians não vai aceitar mudar as datas dos jogos de semifinal contra o Flamengo. O Flamengo já acionou a CBF. O Flamengo quer mudar as datas, tá? De bobo o Flamengo não tem nada, né? Porque o Flamengo tem numa lista aí muitos jogadores pré-convocados que estão em pré-listas de convocação para a data FIFA. E a data FIFA vai terminar no dia 15 e o jogo pode ser no dia 16. O que o Flamengo queria fazer? O Flamengo queria fazer uma troca no calendário. Pegar os jogos do final de semana, pegar o jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro, jogar para o dia 16 numa quarta-feira, porque aí o Flamengo não vê problema em jogar com um time misto, né, no Campeonato Brasileiro, e jogar a partida entre Corinthians e jogar a partida contra o Corinthians, né, Corinthians e Flamengo, para o dia 19 na Neoquímica Arena. Para o Corinthians é inviável, porque o Corinthians tem no dia 23, né, a gente está falando na terça-feira, o Corinthians jogaria uma semifinal de Copa do Brasil muito difícil no sábado e jogaria outra semifinal que vai ser difícil também, não importa se é Atlético Paranaense ou se é o Racing, o Corinthians jogaria a outra semifinal na terça-feira, 2 semifinais. Então não tem como, velho, o Corinthians aceitar um negócio desse. Eu já sei, né, já me falaram que o Corinthians não vai aceitar, entendeu? Não deve aceitar, até porque a CBF não pode mudar essa questão desse jeito, vai estar mudando aí, vai mexer em 2 campeonatos, aí a CBF é muito Flamengo, né, velho?
Você vai mexer na tabela de 2 campeonatos para ajudar um clube. Se fosse assim, tinha que ter sido tolerante com o Corinthians na questão do Memphis Depay. Porque o Corinthians não conseguiu inscrever o Memphis Depay numa noite de segunda-feira e na terça de manhã já estava inscrito. Então nós estamos falando que por horas apenas o Corinthians não conseguiu inscrever o atacante holandês. E não teve colher de chá para o Corinthians. Então não tem que ter colher de chá para o Flamengo. Tá? O Corinthians não pode dar essa moleza, tá? Não pode dar essa moleza para o Flamengo. Entendeu? Não pode. O Corinthians não pode aceitar isso. O Corinthians nos bastidores tem que ser forte também. Vocês sabem que eu tenho o costume de dizer que um jogo se ganha nos detalhes, um campeonato também se ganha nos detalhes. Não dá para você chegar e ajudar o Flamengo dessa forma. O Corinthians não deve aceitar isso, tá? E se o Flamengo vai ter desfalques, problema do Flamengo. A tabela tá aí, entendeu? E outra, os jogadores que atuem, meu amigo. Cheguem aí, quem é guerreiro, chega, joga e pronto. Entendeu? Até porque o Flamengo pode perder 9, 10 jogadores que estão numa pré-lista. Meu irmão, nós vamos perder o Félix Torres, velho. Entendeu? Nós também temos uma preocupação. Você imagine jogar uma semifinal de Copa do Brasil sem o Félix Torres. Nós também estamos sendo prejudicados, Flamengo. Tá? Hein? Estamos sendo prejudicados. Vamos jogar sem o Félix Torres. Pô, velho, o titular da seleção do Equador, filho. Entendeu? Você quer mais prejudicado que a gente? Tá? Então não tem troca, não. Nós também. O Flamengo está sendo prejudicado. Nós também. É Félix Torres, meu amigo. Félix Torres, ó, pô, tá de brincadeira? Vocês são ridículos, né, velho? Hein? Não dá, né? Se o Augusto aceitar, uma vergonha, hein? Estamos em paz, diz o Couve de Bruxelas. Pô, imagine, né, velho? Vamos perder o Martínez. O Martínez, esse é desfalque pesado, né, velho? Hein? Carrilho pode ser convocado também, eu não sei em relação ao Carrilho. Vamos perder o Martínez, meu irmão. O Rossell, o Félix e o André, depende, né? Às vezes o cara chega e quer jogar, entendeu? Sem o Félix seria uma perda muito grande hoje. Nosso mini craque. Pô, velho, o Flamengo tem que entender isso também, meu irmão, né? Imagina, se pudesse ser assim, né? É uma boa negociação. Faz uma troca, libera a inscrição do Memphis e aí sim mudaria a data. Duvido que aceitem. Entendeu? Vamos ver, exatamente, Samir. Grande desfalque o nosso, hein? Estamos praticamente iguais. Cada um com seus problemas, estamos juntos. O Osni, Samir, se o Flamengo não quiser vender o Hugo por birra devido a essa situação das datas, o Corinthians não pode exercer a compra. Cara, eles têm que aceitar a venda, né?